o que era desde o princípio, e o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Senhor, a tua palavra é santa, aplica a tua palavra em nossas vidas e nossos corações, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, o salmista no Salmo 119, ele exalta a palavra de Deus. E quando você pega essa carta do apóstolo João, e o apóstolo João está defendendo a sua fé, defendendo a palavra de Deus numa época difícil, em que o agnosticismo estava tentando, através da filosofia grega, conquistar os cristãos da época, pela sabedoria que já tinha acontecido com várias igrejas, principalmente a igreja de Colossenses, quando Paulo escreve defendendo exatamente contra os gnósticos e a filosofia, no capítulo 2, verso 8, Paulo chega a dizer assim, cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs subtilezas, segundo as tradições dos homens e segundo o rudimento do mundo. E quando você olha aqui o apóstolo João agora, ele está dizendo algo importante para nós nesta noite. O salmista no Salmo 119, verso 89, diz: para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Quando você começa a entender essas coisas, e o apóstolo João, nessa primeira carta, capítulo 5, verso 7, você vai ler aí, capítulo 5, verso 7, porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e esses 3 são um. Olha que coisa impressionante é a palavra de Deus. Embora aqui o apóstolo João esteja dizendo de Jesus Cristo, o verbo encarnado, o verbo, a palavra que se fez carne e habitou entre nós, mas o salmista nos dá exatamente o entender, e o apóstolo João dá a redundância do que o salmista queria dizer também sobre a palavra de Deus. O verbo, a palavra permanece no céu, mas também a palavra Deus nos deu para que acontecesse alguma coisa com o ser humano. E é sobre isso que eu quero discorrer nesta noite com os irmãos. O que a palavra de Deus pode fazer na vida de um cristão? E somente nos tornamos cristãos, irmãos, é pelo Espírito e pela palavra. Ninguém se torna cristão por querer. Ninguém se torna cristão porque levantou a mão para Jesus. Ninguém se torna cristão porque fizeram um apelo. Não é isso não, irmãos. Não é isso não. Não é isso. 1 Pedro capítulo 1, verso 23. Abre a sua Bíblia aí. 1 Pedro capítulo 1, verso 23. Olha o que o apóstolo Pedro diz aí a respeito dessa palavra, que eu quero que fique inculcada na tua mente, no teu coração, como diz o pastor Juvenal, que fica na tua entranha, lá no tutano, para não sair nunca mais. 1 Pedro capítulo 1, verso 23. O apóstolo Pedro nos dá a entender aqui que nós somos gerados novamente pela palavra. Por que gerados novamente? Todo ser humano nasce, é gerado pelo pai e pela mãe. Mas o que faz a pessoa nascer de novo é a palavra. Gerados novamente pela palavra não corruptível. Então nós somos gerados novamente pela palavra. Somos gerados por uma palavra não corruptível. Uma palavra limpa. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. O João fala aqui, o que nós vimos, que os nossos olhos viram, que as nossas mãos apalparam na palavra da vida, e 3 testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito, e esses 3 são um. E nós temos a palavra em nossas mãos, para nós glorificarmos ao Senhor que nos salvou. E agora o apóstolo Pedro também defendendo o cristianismo, ele diz: olha, nós somos gerados por uma palavra pura, uma palavra incorruptível. E eu quero me ater com você aqui agora um pouquinho.
Por que as pessoas não gostam da palavra de Deus? As pessoas não gostam de ler Bíblia, as pessoas não gostam de ouvir pregação, as pessoas não gostam de estudo bíblico. As igrejas hoje, neopentecostais, elas abominam a palavra de Deus, negociam a palavra de Deus. Porque não tem o discernimento, não tem a iluminação do Espírito Santo, que essa palavra está nas nossas mãos, mas ela permanece no céu. E Deus vai cobrar de cada um de nós, irmãos, segundo a sua palavra. Não é a palavra do pastor, do bispo, é segundo a palavra de Deus. Deus vai cobrar de cada um de nós. Então Pedro disse que nós somos gerados pela palavra. Nós somos gerados por uma palavra não corruptível. E somos gerados por uma palavra, diz ele aí, que permanece para sempre. E o salmista, para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Jesus falou que passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus não passará. Pode acontecer o que acontecer no mundo, irmãos, mas ninguém vai tirar uma vírgula dessa palavra, não. Da palavra de Deus, não. Porque se o Apocalipse, Jesus foi bem claro quando disse: se eu tirar alguma coisa, as pragas do Apocalipse vão acontecer sobre a minha pessoa. E se eu acrescentar também na palavra de Deus alguma coisa na pregação, também aquelas pragas vão ser acrescentadas na minha vida. Olha o compromisso que a igreja tem com a palavra de Deus. E eu estou preocupado com isso, irmãos. Porque sabe o que acontece, irmãos? As pessoas perderam o sentido da palavra de Deus. Tudo é palavra de Deus, tudo é pregador. A pessoa não tem compromisso com a palavra, tem compromisso com Deus, é pregador da palavra de Deus. O outro nem sabe ler a Bíblia Sagrada, não quer nem compromisso com a Bíblia Sagrada e quer pregar a palavra de Deus. Não, irmãos, não é assim não. A coisa é complicada. Então, nos dá um discernimento bem claro sobre isso. E quando você olha agora no Salmo 19, verso 8, o salmista nos dá uma redundância sobre essa questão aqui. Deus nos deu a sua palavra para iluminar a nossa consciência. Salmo 19, verso 8, o salmista diz: o mandamento do Senhor é puro e alumia, traz claridade para a alma. Oh, irmãos, como isso é maravilhoso, irmãos. A palavra de Deus é pura e alumia, ela clareia a nossa alma. Se a palavra de Deus não trouxer luz para a sua salvação, não trouxer luz para a sua vida, irmãos, alguma coisa está errada conosco, irmãos. Irmãos, alguma coisa está errada conosco. Sabe por quê, irmãos? Quando você olha para o Salmo 119, verso 105, o salmista nos diz: abaixa um pouco, pode abaixar, abaixa mais, baixa, isso aí. O salmista diz no Salmo 119, 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ele entendeu isso, irmãos. Iluminação na alma dele, através da palavra e do Espírito Santo. Se a palavra de Deus, irmãos, não iluminar a nossa mente, a nossa alma, o nosso coração, o nosso interior todo, irmãos, pode esquecer. Eu não consigo entender uma pessoa, irmãos, que ela não lê a Bíblia. Não consigo entender uma pessoa que vem no culto de manhã e não vem no culto à noite porque está cansado, já ouviu que... Irmãos, quem recebeu a iluminação da palavra de Deus no seu interior, tem prazer, como disse o salmista: preferiria estar à porta dos atos do meu Deus do que habitar nas tendas da impiedade. Preferiria estar nos atos do Senhor um dia, que outra parte de 1000. Ele recebeu a iluminação, o desejo dele era estar na casa de Deus, ouvindo a palavra de Deus, irmãos. Vivemos uma época diferente.
Eu não sei que iluminação que essas pessoas tiveram da palavra de Deus. Com certeza não é iluminação da palavra de Deus, não. Não é não. Vai me desculpar, mas não é não. Então no Salmo 19, verso 8, o salmista diz que o mandamento do Senhor é puro e alumia a alma. E é interessante, você pega no hebraico essa palavra alumiar, é exatamente aquilo lá que você via quando o candelabro era aceso lá no tabernáculo lá, que era para iluminar mesmo. Então a palavra de Deus, ela ilumina, ela traz claridade para as nossas visões. Jesus falou que se o nosso olho for bom, e o que é o farol do homem? Não é o olho? Se o olho for bom, todo o seu corpo será bom. Agora, se o teu olho não for bom, todo o seu corpo será tenebroso. Se a nossa alma não iluminar o nosso interior, os nossos olhos não vão estar iluminados, irmãos. Não vamos ter luz para ver a vida espiritual e não vamos ter luz para ver o que é pecado. Tudo vai ser normal. Por quê? Porque acontece no mundo? Tudo é normal. Tudo é normal para as pessoas, porque não receberam a iluminação que eu e você recebemos. Quando nós recebemos a iluminação da palavra de Deus, a coisa muda. Então o salmista, Salmo 19, verso 8, diz que a palavra de Deus, ela é o quê? Ela é pura e alumia a alma. E diz o salmista no Salmo 19, verso 8, que os mandamentos do Senhor alegram o coração. Receber a iluminação da palavra, a alma foi iluminada, seus olhos foram iluminados. O que acontece agora, segundo esse Salmo 19, verso 8? Os mandamentos do Senhor alegram o coração. Irmãos, eu entendo aqui nesse Salmo 119, versículo 96, quando o salmista diz assim, ó: a toda perfeição vi limite, mas o teu mandamento é amplíssimo. Eu não consigo ver a dimensão da tua palavra. E conforme o Salmo 19, verso 8, os mandamentos do Senhor alegram o coração. A pessoa tem prazer de ouvir a palavra, tem prazer de falar da palavra, tem prazer de estudar a palavra. Irmãos, tivemos uma escola bíblica hoje de manhã, uma escola bíblica de gente grande, irmãos. Quantas pessoas poderiam estar aqui, mas simplesmente, horário de verão, né? Dormir até mais tarde. Tá bom, irmão, tá bom, tá certo. Venha aprender da palavra de Deus. Deixa a palavra de Deus te iluminar interiormente. Deixa a palavra de Deus fluir no teu interior. A palavra de Deus tem que mudar o teu querer, o teu eu, o teu ego. Irmãos, eu estou completamente revoltado com muitas coisas que eu vejo no meio do mundo gospel, que diz que tudo é palavra de Deus e não é palavra de Deus coisa nenhuma. E falo com a autoridade da palavra de Deus. Comércio da fé, uma reverência com a palavra de Deus, profanando a Bíblia Sagrada. Hoje tem Bíblia para tudo quanto é gosto, mas menos para o gosto de Deus, menos para o gosto de Deus. Porque a tua palavra, Deus, permanece no céu eternamente. João diz que tocou na palavra da vida. João diz que a palavra testifica no céu. O Pai é a palavra e o Espírito, os três são um. E agora nós vemos esses textos bíblicos. Outra coisa, irmãos, porque Deus nos deu a sua palavra. João capítulo 15, versículo 3, Jesus falou assim, ó: vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Lembra que a palavra de Deus, ela age em nossas vidas, ela nos gera uma nova pessoa, um novo ser. Esse é o primeiro lugar que ela faz. Segundo, ela ilumina. Mas pastor, primeiro ilumina? Não, irmãos, ela gera para iluminar, não ilumina para gerar. Ela gera primeiro para iluminar. Primeiro Deus faz tudo para depois a criança ver. E segundo a ciência, um bebezinho quando nasce, depois de uns certos 2, 3 meses, 4 meses, você começa a ver nitidamente, é isso, não é? Ou não sei, até mais.
Primeiro, gera, a palavra gera, para depois iluminar. E depois o que ela faz, irmãos? Ela purifica. Se você foi gerado, se você foi iluminado, automaticamente é uma cadeia elementar. Você vai sendo agora, o quê? Você vai sendo purificado. O que é purificação? Purificação, irmãos, não é masoquismo, não é perfeição neste mundo, mas é uma vida de busca de perfeição. Você não poderá adquirir a santidade perfeita nesse mundo, que ninguém vai adquirir, mas o seu direito, sua obrigação é buscar isso, porque Deus nos deu já esse recurso. Ou a palavra de Deus é mentirosa, e a palavra de Deus não é mentirosa, mentiroso é o homem. João 15:3, vós estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Quando nós olhamos para esse João 15:3, a palavra de Deus nos limpa. Irmãos, o que mais tem hoje são pessoas que dizem cristãos e completamente sujo do pecado, da malícia. E o apóstolo João, para ensinar sobre essa questão, na sua primeira carta, ele fala sobre a concupiscência dos olhos, sobre a concupiscência da carne e a soberba da vida. A pessoa pode não concupiscar com o olho, mas cobiça com a carne. Pode não cobiçar com o olho e com a carne, mas é soberbo. Irmãos, só quem vai purificar é a palavra de Deus. Ela é que vai nos moldar de acordo com o querer de Deus. E se nós não tomarmos cuidado, irmãos, nós vamos, irmãos, sofrer as consequências do mundo paganizado. Irmãos, eu fico abismado de ouvir certas coisas, irmãos. Irmãos, oferta de ouro, não sei quantos R$1.000, oferta de prata, não sei quanto, oferta de bronze, irmãos, para com isso, irmãos. A oferta da viúva pobre foi a menor moeda que ela tinha, que jogou lá. Jesus falou que foi a maior oferta que foi dado. A pessoa dá conforme as suas posses, conforme o que ela pode dar, irmãos. Irmãos, o que as pessoas estão fazendo com a palavra de Deus? Será que as pessoas foram purificadas com a palavra de Deus? Será que está no interior das pessoas? Com certeza não. Porque se a pessoa foi gerada pela palavra, se a pessoa foi iluminada pela palavra, e se a palavra de Deus purificou a pessoa, no mínimo ela vai ter respeito e temor pela palavra de Deus. No mínimo, ela vai ter temor e respeito pela palavra de Deus. Sabe, irmãos, tem muitas igrejas que tem aquela reverência, mas não tem temor da palavra de Deus. Tem muitas igrejas, irmãos, que tem autoritarismo, mas não tem temor e respeito pela palavra de Deus. Mas, irmãos, quando nós olharmos para a Bíblia Sagrada, conforme o querer de Deus, conforme o salmista e conforme os apóstolos, porque nós estamos meditando aqui, é aquilo que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 2, verso 20. Estamos fundados no fundamento dos apóstolos, dos profetas. Deus nos deu a sua palavra também para uma coisa. João 17:17, Jesus falou assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Primeira pessoa é gerado, depois é iluminado, depois a pessoa recebe exatamente a purificação. Agora, em quarto lugar, a pessoa recebe a santificação. Irmãos, sem ser gerado, sem ser iluminado e sem ser, irmãos, limpo, como que a pessoa vai se santificar? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17:17. Irmãos, se a palavra é a verdade e a palavra santifica, então existe exatamente essa sequência: geração, iluminação. Agora você vai ter a limpeza da palavra, para você ter a purificação. Irmãos,
existe na teologia duas coisas bem distintas. A santificação, veja bem, da conversão, é exatamente aquela santificação que acontece no momento que a palavra de Deus nos regenera, que nos torna filho de Deus. Isso exatamente é a santificação posicional. Coloca você na posição de filho de Deus, gerado de novo pela palavra de Deus. A santificação posicional dá o direito de serem feitos filhos de Deus, saber crer no nome de Jesus Cristo. Então você foi gerado, você foi iluminado, você está limpo e você está santificado pela palavra. Só que a santificação na vida cristã também ela é progressiva, ela é cotidiana. Ela não para nunca. O apóstolo disse assim, não que eu tenha cansado, mas prossigo para o prêmio da soberana vocação. E olha, quando a gente começa a olhar para essa questão da santificação posicional e progressiva, tem muita gente que acha que é salvo, está tudo bem, está tudo certo, recebeu a iluminação da palavra, se converteu, Jesus falou com a pessoa, o Espírito Santo falou. Agora a santificação progressiva é dia a dia, é eu lutando contra as minhas forças, contra o meu querer, não com as minhas forças, mas com a força da palavra de Deus, pelo Espírito de Deus. Então Deus me dá subsídio para mim enfrentar a mim próprio. A mim próprio. Não é enfrentar o seu irmão, não é enfrentar o seu adversário, o nosso adversário Satanás. Isso aí Deus faz se nós formos fiéis a Ele. Você não precisa nem lutar não, e Deus vai te proteger. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 ao teu direito, você não vai ser atingido. Deus dá ordem aos teus anjos para proteger. O Satanás anda ao redor procurando quem possa dragar, mas Deus guarda, Deus protege. Tudo isso é verdade. Só que tem um detalhe, irmãos. Na santificação progressiva, dia a dia, nós temos que nos posicionar de acordo com a palavra de Deus, porque santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Cada dia mais e mais a palavra de Deus vai me moldando, vai me transformando, vai fazendo o querer da palavra e não o meu querer. Deus vai me moldando segundo o querer da palavra e não a palavra se moldar com o meu querer, irmãos, como está acontecendo hoje. E eu quero que você entenda isso. A palavra de Deus não é para se moldar ao seu querer, mas é você que tem que se mover ao querer da palavra de Deus. Vocês entenderam, irmãos? É nós que temos que nos render à palavra e não a palavra se render a nós. Hoje, irmãos, a palavra de Deus diz isso, mas eu penso diferente. A minha igreja pensa diferente. Ah, é? Não se renda à palavra de Deus, não, para você ver o seu futuro. Não se renda à palavra de Deus, não, para você ver o seu futuro. Agora, se nós nos rendermos à palavra de Deus, o nosso futuro no céu está garantido. Mas se não se rendermos à palavra de Deus, o nosso futuro está incerto com certeza. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Santificação posicional adquirimos gratuitamente. Santificação posicional é adquirida gratuitamente. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Santificação posicional é adquirida gratuitamente. Agora, santificação progressiva é uma obrigação cotidiana. É introspecção. Aonde eu errei, aonde eu falhei, onde eu preciso melhorar, onde eu tenho que mudar, onde eu tenho que mudar a minha vida.
a santificação progressiva, irmãos, ela exige do cristão. Eu sempre falo para você entender isso. Eu sempre falo na questão da teologia sistemática a Jesus Cristo. Irmãos, na obra executada por Cristo, nós só temos vitórias, nós só temos bênção. Jesus na cruz nos salvou, Jesus na cruz pagou os nossos pecados, Jesus na cruz remiu a nossa alma das mãos de Satanás. Agora, na obra determinada por Cristo, eu só tenho obrigação, só tenho dever. Sereis meus amigos se fizer o que eu vos mando. Irmãos, o que Jesus mandou fazer? Nós temos que fazer. Sabe, irmãos, nós estamos vivendo uma época difícil. É como diz o caipira da minha terra: hoje não é mais o cachorro que come a linguiça, não. Hoje a linguiça está comendo o cachorro. A coisa inverteu. Irmãos, que Deus tenha misericórdia dessa geração. Essa geração está perdendo o rumo da palavra de Deus. Perderam o rumo completamente da palavra de Deus. Santificação posicional, todos adquirem na graça. Agora, santificação progressiva é obrigação, é dia a dia, é jejum, é oração, é leitura da palavra, é vida com Deus. Outra coisa, irmãos, por que Deus nos deu a sua palavra? 1 Pedro, capítulo 2, verso 2, você vai encontrar aí porque Deus nos deu a sua palavra. 1 Pedro capítulo 2, verso 2, você vai encontrar porque Deus nos deu a sua palavra. Deus nos deu a sua palavra para operar o nosso crescimento espiritual. Você foi gerado, você foi iluminado, você foi limpo, você foi santificado, agora você vai crescer. Pega uma planta, para começar, se você não preparar a terra para plantar, você, com certeza, a planta não vai nascer. Ou não vai, se for muda, não vai pegar de acordo. E se você preparou a terra e plantou, você vai ter que adubar, você vai ter que regar, você vai ter que zelar. Lá no sítio você tem que carpir, lá na chácara tem que carpir, não é isso? Tem que roçar mato, tem que cuidar. Nesse texto aqui nós aprendemos que Deus nos deu a sua palavra para operar em nós o nosso crescimento. Pega o escritor aos Hebreus, e mesmo Pedro aqui vai falar sobre isso, falar sobre o leitinho racional, para que vai crescer, para eles crescerem, os cristãos crescerem. A palavra de Deus é exatamente isso. Ela é um alimento racional para o nosso crescimento. Hebreus diz: olha, quando vocês devem ser mestres, vocês necessitam ainda dos primeiros rudimentos da conversão. Vocês necessitam que faça alguma coisa, irmãos. Pelo amor de Deus, irmãos, quando você pega esse texto aqui, deixa bem claro: Deus nos deu a sua palavra para operar em nós o nosso crescimento. Temos que desejar como meninos novamente nascido leite racional. Crescemos, irmãos, no raciocínio, na mente. Olha como as pessoas, elas desprezam a palavra de Deus. Eu não vou ler muito a Bíblia, porque eu conheci uma pessoa que leu muito a Bíblia, estudou e se desviou. Não, ela se desviou porque a Bíblia falou que ela era desviado, e ela voltou aonde ela estava mesmo. Simplesmente isso. É só isso. É que nem o camarada dentro do seminário, desviado. Chega no seminário, ele acha que ele vai se converter ou vai ensinar o professor. Chega lá, o professor mostra para ele que ele nunca aceitou Jesus, que ele está desviado. Eu não vou estudar teologia, senão eu vou me desviar. Não, ele simplesmente nunca foi convertido. Nunca nasceu de novo. Nunca nasceu de novo. Então o que acontece aqui, nesse texto de 1 Pedro capítulo 2, verso 2, que Deus nos deu a sua palavra para nosso crescimento. Primeiro, nós, como meninos novamente nascidos, nós temos um leite racional. Aquilo que vem na nossa mente, para descer ao coração, para nutrir todo o ser humano. Mente, coração, nutre todo o ser humano. Vem na mente,
você ouviu, ou você leu, você aprendeu, então você tem na sua mente, dentro do seu coração, então vai nutrir todo o seu ser. Então você vai ter um alimento racional. Irmãos, quando o apóstolo diz que nós temos que prestar um culto racional a Deus, está falando exatamente sobre o culto da palavra, porque ele vai dizer logo em seguida sobre os dons espirituais. E ele vai dizer assim, ó: aquele que ensina, esmere-se em ensinar. E eu já quero aqui agradecer a todos os professores. Deus abençoe todos os professores pelo dia do professor que é hoje. Deus continue abençoando todos os professores do nosso Brasil, do nosso mundo todo. Mas, irmãos, quando você olha para essa palavra aqui, 1 Pedro capítulo 2, verso 2, temos que desejar como meninos novamente o leite racional. Por que isso? Leite não falsificado, para que por ele nós vamos crescer, para que cresçamos pelo leite não falsificado. O que eu aprendo com isso aí? Leite não falsificado, que existem muitas palavras que não são verdadeiras. No mercado existe leite A, B, C, D, não sei quanto, tem tudo quanto é tipo de leite, não tem isso? Por que isso? Existe o verdadeiro e existe o falso. A palavra de Deus é a mesma coisa. Existe a palavra verdadeira, mas existe a falsa. E tem uma coisa, irmãos, hoje está tão difícil das pessoas entenderem qual é a verdadeira e qual é a falsa. Sabe por quê, irmãos? Porque tudo que brilha para as pessoas é ouro, mas não é ouro não. Nem tudo que brilha é ouro não. O que mais tem é palavra falsificada, mentirosa, enganosa, para se cumprir o que a Bíblia diz, que no fim dos tempos ia ter pregadores e igreja que ia negociar até a alma de homens. Está acontecendo hoje. Mas tem uma coisa, irmãos: seja um cristão bereano. Tudo que você ouvir, examine na Bíblia Sagrada, ver se é verdade. Está na Bíblia? Está, então é verdadeiro. E quando Pedro fala sobre isso, sobre o crescimento racional, para que nós vamos crescendo, irmãos, quando a gente olha para essa questão aqui, irmãos, tem pessoas, irmãos, que não crescem nunca. Sempre lá na minha terra, Edeval deve conhecer, tiguera. O que é tiguera? Tiguera é uma falsa planta. Você planta amendoim e nasce lá um pé de amendoim que você não plantou. Aquilo é tiguera. Não sei por que nasce, mas nasce. Você planta milho e não nasce um pé de milho ali que você não plantou. Aquilo é tiguera. É interessante que às vezes o pé dele, a planta, a estrutura, é mais bonito que você plantou, só que não produz. Se for amendoim não dá vagem, se for pé de milho não dá espiga, dá aquela espiguinha xoxinha. Por quê, irmãos? Não foi plantado. E quando a gente olha para essa questão aqui, é a mesma coisa. As pessoas, irmãos, que não são iluminadas pela palavra de Deus, não foram geradas, iluminadas, que não foram exatamente santificadas, que não tiveram o coração limpo pela palavra, essas pessoas jamais vai crescer espiritualmente. Vai ser sempre tiguera, sempre anãzinha. Uma hora tá no reteté, outra hora está desviado, uma hora está na igreja louvando a Deus, na outra semana está lá no baile funk, e assim por diante, porque não teve a influência da palavra de Deus. Porque Deus nos deu a sua palavra então. Romanos capítulo 10, verso 17, o apóstolo diz que Deus usou a palavra para gerar fé em nós. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então Deus nos deu a sua palavra para produzir fé em nós. Se a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, como que nós vamos adquirir fé, dom de Deus,
se não for através do meio lícito que é a palavra de Deus. Eu quero que alguém me explique. Eu quero que alguém me explique. Se a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, como que eu vou adquirir fé se não for pela palavra? Ô, irmão, pastor, um domingo à noite, irmãos, eu estou ensinando o que Deus me ensinou. Eu estou passando para vocês o que Deus passou para mim, nesse salmo. Sabe, irmãos, que é muito bonito a gente ler e não entender as coisas. E quando a gente começa a olhar com carinho, irmãos, a palavra de Deus, você começa a aprender da palavra de Deus. Como é que eu vou adquirir fé se eu não fui gerado, se eu não fui iluminado, se eu não fui limpo, se eu não fui santificado, se eu não estou crescendo? Como é que eu vou adquirir fé? Impossível. Impossível. Porque o que vai gerar em nossa vida a fé é a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando a gente olha para essa questão, irmãos, agora também tem uma outra coisa. Por que Deus nos deu a sua palavra? Irmãos, Jeremias capítulo 23, verso 29. Se você quiser acompanhar aí, você vai encontrar aí Jeremias 23, 29. E Jeremias fala algumas coisas sobre a palavra de Deus. Primeiro diz que a palavra de Deus é como fogo. Por quê? Se você foi gerado pela palavra, iluminado pela palavra, você foi limpo pela palavra, santificado pela palavra, você está sendo alimentado pela palavra, e você tem fé na palavra, agora essa palavra de como fogo, ela vai te limpar automaticamente. Fogo na Bíblia Sagrada é símbolo de purificação. A palavra de Deus do Senhor é fogo, como martelo que esmiuça a penha. Jeremias 23, 29. Então essa palavra, esse símbolo como fogo, essa palavra agora vai nos purificar de acordo com o querer de Deus. Ela vai nos levar exatamente para junto de Deus, de uma maneira, muitas vezes, que nós não gostamos. Mas é a maneira que Deus tem para nos tratar de acordo com o nosso querer. Não de acordo com o nosso querer, mas com o querer dele. Me perdoe. De acordo com o querer de Deus, não de acordo com o nosso querer. Então essa palavra como fogo, muitas vezes vai nos purificar. E quando fala de purificação, irmãos, a prata, hoje existem outros meios para purificar a prata e o ouro. Mas eu quero pegar uma coisa que eu conheço bem. Fundição. Você pega aqueles fornos grandes de fundição, fornos que cabem aí 60, 80 toneladas de ferro gusa, e o ferro gusa é ferro sujo, tem umas peças de ferro assim, e é jogado dentro daquele forno lá, e o cara desce uns eletrodos assim de grafite, e vai derretendo aquele ferro, até ficar líquido, fica aquela água vermelha, bonita, 800 graus, 900 graus de caloria. Aquilo é um calor abençoado. Maravilha. Aí vai existir agora o meio de purificar. Então, tem a química, os engenheiros, laboratório. Aí joga tanto de magnésio, joga tanto de latão, joga não sei o que, e vai purificando o ferro. Porque o ferro é sujo. O que é que purificou o ferro? Foi o fogo que purificou agora, e a sujeira fica com uma nata em cima. Então agora é passado uma pá, tirando aquela borra não serve para nada, que é só sujeira. A terra deu o ferro, mas ele, para ser purificado, para você ter um motor do carro, ou você ter outra peça agora, precisou passar pelo fogo. A mesma coisa é o cristão. Xaramanabia, subicanta. Aleluia. Se você não passar pela purificação da palavra, você nunca vai crescer na tua vida. Nunca vai crescer, irmãos.
Porque a palavra de Deus é que vai nos purificar. Ela vai fazer algo no nosso interior. Vai tirar a sujeira. E o que tira a sujeira é a palavra de Deus. Não é a tua palavra como fogo, como martelo que esmiuça a penha. Irmãos, o fogo purifica, limpa. Isso é um simbolismo natural. E é um símbolo do Espírito Santo. O fogo, que é o Espírito Santo que faz esse trabalho no nosso interior. É um dos símbolos mais usados pelos pentecostais. Fogo, fogo puro. Só que o fogo queimou, o fogo limpou. E tem uma coisa, irmãos. Se você pegar o exemplo da fundição que eu dei aqui, a sujeira estava lá no mangote de ferro que ninguém via. Mas o fogo fez ela sair dentro do ferro. E os produtos que jogaram ali para derreter também, para ajudar a limpar. A mesma coisa é o Espírito Santo. Ele, como símbolo de fogo, entra no nosso interior para nos purificar interiormente, para nos limpar exteriormente. Agora, de que maneira? Limpar interiormente para tirar para fora pelo poder da palavra de Deus. Oh, irmãos, como isso é lindo para quem entende, irmãos. Você saber que você está sendo limpo interiormente pela palavra de Deus. As suas emoções, seu intelecto, suas vontades, a tudo que dominava você de uma maneira ilusória, agora que vai iluminar você a palavra de Deus, irmãos. A palavra de Deus é fogo. A palavra de Deus é como martelo. O que é martelo? Qual é o uso do martelo? É para quebrar, é para pregar, é para tirar o prego. O martelo tem várias utilidades. A palavra de Deus como martelo, irmãos, ela vai bater no nosso interior. Hoje você lê um pouco, a palavra de Deus fala com você. Amanhã você ouve uma palavra, ela torna a falar com você. Hoje você ouve um louvor, o louvor fala com você. Amanhã você ouve uma pregação, a pregação fala com você. Mas tem aquela pregação que você nunca vai esquecer. Eu ouvi uma pregação numa quinta-feira à noite, em 1986, que nunca mais esqueci. O presidente pregou assim: fazei nesse vale covas e covas. Sobe lá o grande milagre que Deus fez para os reis que foram guerrear lá e não tinha água para o rebanho. Esse vale vai se encher de águas. E na manhã seguinte, a Bíblia fala que as águas vinham andando. Água no deserto andar, irmãos. Milagre que só Deus faz. A mesma coisa somos nós, um martelo, ela vai batendo. E Deus vai fazendo algo em nossas vidas, nossos corações. Deus vai mudando nossos corações. O coração duro é quebrado. O ouvido que não gosta de ouvir a palavra, Deus vai abrindo. Hoje, broca é um negócio muito esquisito, não dá para fazer ilustração não. Mas antigamente existia uma coisa chamada trado, né? Que é aquelas brocas de abrir coisa para fazer prédio, né? Aquelas brocas. Também tem uma coisa que aquele que o marceneiro usava, eu esqueci. É trado? Não é trado não. Como é que chama aquilo lá? Arco de pua, beleza. Aquilo vai fazendo o seguinte, ó. Aquela broca não é tudo bem feitinho, não. Aquilo é uma rebarba bem grande mesmo. Então aquilo vai entrando devagarinho, vai arrancando a madeira na marra assim, ó. A mesma coisa é a palavra de Deus como martelo. Ela vai batendo, ela vai abrindo o ouvido, vai abrindo o entendimento, vai abrindo até fazer o querer de Deus. Oh, irmãos, que maravilha é isso, irmãos. É a palavra de Deus. E tem pessoas que não gostam dessa palavra. Eu gosto do louvor, sabe? Na hora do louvor eu até me sinto bem, mas na hora da palavra, irmãos, o que vai levar para você no céu é a palavra de Deus. Então a palavra de Deus, ela é fogo que esmiuça a pele, é fogo que limpa o nosso coração, limpa a nossa alma, limpa a nossa mente, é martelo que abre os nossos ouvidos, vai batendo, vai quebrando, vai arrebentando, e é a palavra de Deus que limpa os corações das pessoas. Fogo
interiormente, através do Espírito Santo, vai mudando os corações. Irmãos, o coração do homem, Jeremias, ele diz assim, ó, enganoso é o coração mais que todas as coisas, Jeremias 17, 7. Enganoso é o coração mais que todas as coisas. Quem poderá entender? Só que tem uma coisa, irmãos, quando a palavra de Deus entra no nosso interior e vai nos limpando, a palavra de Deus, irmãos, ela vai mudando os nossos corações. Ela quebra esse coração duro e faz o querer de Deus. Uma outra coisa, irmãos, por que Deus nos deu a sua palavra? Em 1 João, essa primeira carta do apóstolo João aí, capítulo 5, versículo 13. Olha o que o apóstolo diz aí, capítulo 5, versículo 13. No versículo 7 ele diz, 3 testificam no céu. 3 testificam no céu. Deus, a palavra e o Espírito. E esses 3 são um. Agora no versículo 13, ele diz que Deus nos deu a sua palavra para garantir a nossa vida eterna. Resumindo a nossa pregação, o que garante a tua vida eterna, o que garante a tua comunhão com Deus eternamente, é você observar a palavra de Deus. É você. O que o salmista diz aqui no Salmo 119, que ele diz aqui sobre como purificará o mancebo seus caminhos, que ele diz aqui? Observando conforme a tua palavra. Como é que eu vou limpar o meu caminho? Como é que eu vou purificar o meu caminho? Observando segundo a palavra de Deus. E João fala que a palavra de Deus, Deus deu a palavra para nos garantir a vida eterna. Deus nos deu a sua palavra para que sabemos que temos a vida eterna em Deus. A palavra de Deus é para nós entendermos, para nós sabermos que a nossa vida está em Deus pela palavra de Deus. Irmãos, se nós não nos iludirmos e não formos, irmãos, consumidos pelo consumismo gospel, nós vamos bem. Mas se formos consumidos pelo consumismo gospel, nós vamos abandonar a palavra de Deus e nós vamos perder a vida eterna. Deus nos deu a sua palavra para garantir a nossa vida eterna. 1 João 5,13. Deus nos deu a sua palavra para que saibamos que a vida eterna está nele, pela palavra que ele nos deu. Senão Jesus Cristo não teria vindo aqui. Para sempre, ó Deus, a tua palavra permanece no céu. Aí João falou o quê? O que os nossos olhos viram, o que as nossas mãos apalparam. E nós tocamos da palavra da vida. 3 testificam nos céus: o Pai, a palavra e o Espírito. Esses 3 são um. Agora Deus deu essa palavra para que nós tenhamos a certeza que a nossa vida eterna está em Deus pela palavra de Deus. A palavra de Deus, irmãos, ela é tudo na vida do ser humano. É por isso que jamais você vai conseguir ganhar uma alma que não teve iluminação, não teve novo nascimento da palavra, que não foi ali pela palavra. Você jamais vai ganhar para Deus. Você só vai conseguir ganhar alguém para Deus se a palavra gerar no coração da pessoa, iluminar a mente da pessoa, o interior da pessoa, e começar a limpar a pessoa, santificar a pessoa, trazer fé. E essa pessoa agora, ela vai ver que ela necessita de um Salvador. Do contrário, irmãos, as pessoas vão continuar sempre sendo as mesmas. 500 anos da Reforma Protestante, homens morreram, deram as suas vidas, mulheres morreram pela palavra de Deus, crianças morreram. Você pega uma família tão abençoada como de Gregório de Nissa, e você pega o irmão e a irmã, os 3 foram trucidados pelo Império Romano. Macrina principalmente, porque ela era
vamos dizer assim, a mãezona da família, né? E você vê aqueles irmãos morrerem pela palavra, defendendo a palavra. As pessoas estando, sabe, ali sabendo que ia para a guilhotina, cortar o pescoço mesmo, mas defendendo a palavra. E você pega ali histórias de pessoas onde o pai, muitas vezes, e a mãe tentando tubiar, as crianças dizem assim: pai, não negue a Jesus que nos salvou, não negue não, pai, morra pela palavra. E as pessoas, as crianças morriam pela palavra e os pais morriam pela palavra. E hoje estamos vivendo uma época, irmãos, que as pessoas não têm mais prazer na palavra, muito menos defender a palavra. Pastor Manuel foi feliz quando disse aqui de manhã: eu me preocupo se vier uma perseguição no Brasil, porque eu pergunto para mim mesmo, disse ele, será que eu estou preparado para enfrentar uma perseguição? Se colocar eu diante do paredão e falar assim: negue a Cristo e essa Bíblia sagrada, será que você está preparado? Só quem foi gerado pela palavra, que foi iluminado pela palavra, que foi limpo pela palavra, santificado pela palavra e que se alimentou pela palavra, vai ter condições de falar assim: pode cortar meu pescoço, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim me levantará da terra. Você pode enterrar essa carcaça, mas a minha alma, meu espírito, você não vai enterrar nunca. Irmãos, que Deus venha ter misericórdia de nós, irmãos, nesse embalo que nós estamos partindo hoje, as igrejas, sem parar para pensar na palavra de Deus. E por último, irmãos, Deus deu a sua palavra para que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo, como diz 1 João 5,13, para que nós queremos que a vida eterna está nele e creiamos no seu Filho Jesus Cristo. 3 testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito. A Palavra é Cristo, é o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus e é Deus. Que Deus venha ter graça da sua igreja e misericórdia de nós cristãos, irmãos. Que Deus venha colocar em nossa alma, irmãos, desejo de vivermos a palavra e praticarmos a palavra de Deus. Amém, irmãos?